Olá, bom dia, meus amores, tudo bem? Hoje, pegue seu livro de português, redação e gramática, certo? Hoje vamos trabalhar o português, redação e gramática, esses dois livros. Livro de redação e o livro de gramática. Coloque no ponto, vamos iniciar pelo livro de redação, certo? Abra seu livro de redação na página 48. O assunto de redação será relato pessoal. Nós temos aí, nessa página, um relato pessoal que fala sobre um menino indígena chamado Iaguaré, do povo Sateré-Maué. Após esse relato, você vai responder as questões propostas nas alternativas A e B, certo? Bem, o texto diz o seguinte: quando a tia estiver fazendo a leitura e que você também estiver acompanhando, observe que no texto existem palavras negritadas. A vida de uma criança na aldeia é assim. Logo de manhã bem cedo, quando a gente vai pegar água para os adultos, só limpar os dentes não basta, tem que pular na água e aproveitar bem essa hora. Daí a gente volta e trabalha com os adultos. Lá pelas 3 da tarde, já estamos livres novamente para pular na água. E são mais 2 horas de brincadeira. No finalzinho da tarde, a gente volta para ouvir histórias. O meu pai é um dos contadores de histórias. Ele senta bem no meio do terreiro, toca flauta, respira bem fundo e fica contando fábulas para as crianças. É dever do pai ensinar para os filhos pequenos as histórias de nosso povo. Na legenda da imagem, brincar no rio também faz parte da vida das crianças indígenas da aldeia de Calapalo, né, em Mato Grosso. Então, as crianças indígenas, elas se divertem muito com brincadeira nos rios. Mas o que você observa nos verbos desse texto? Você observa que esse relato, ele fala de ações do dia a dia dessa criança. Então, se é do dia a dia, esses verbos, eles estão no presente, estão mostrando o presente dessa criança, não é? O momento presente dela, ok? Bem, na alternativa A, ele pergunta, em qual tempo estão empregados esses verbos? Tia Jane acabou de falar, né? Esses verbos estão no tempo presente. Letra B, Iaguaré usa esse tempo verbal em seu relato por quê? Por que eu uso num relato o tempo presente, os verbos no presente? Presente, eu estou indicando algo que já aconteceu, que vai acontecer ou que está acontecendo. Assinale a alternativa correta. Na página 49, você tem esse texto no final da página, que ele explica que o relato pessoal são fatos apresentados na primeira pessoa, ou eu ou nós, porque registra experiências relacionadas à vida de quem conta, que ocorrem no presente ou que já ocorreram em tempos passados, dependendo do interlocutor e de onde será publicado o relato. Podemos utilizar uma linguagem mais descontraída, informal, com gírias, palavras abreviadas, ou mais formal. É importante destacar que o relato pessoal não ocorre somente pela língua escrita, mas também ele pode ser emitido ou transmitido pela linguagem oral. Numa conversa, em seminários, em palestras, ok? Pois bem, nessa página 49, nós temos na 6ª questão um texto que fala sobre outro relato. Ele diz o seguinte, quem escreveu esse relato foi Gerda Brentani, né? Então ele diz assim, menina, na escola, para escrever, eu usava uma peninha de metal, enfiada num cabo de madeira. Na mesa ficava um vidrinho de tinta azul, onde eu molhava a peninha de metal,
Parece simples, mas a tinta pingava, manchava o papel, o livro e, logicamente, a blusa branca exigida pela escola. Bem, nessa questão de número 6, você tem a alternativa A, que ele pergunta: em qual tempo estão empregados os verbos? Letra B, a autora usa esse tempo verbal porque conta fato que viveu há muito tempo, que vive no dia a dia ou que ainda vai viver, certo? Essa atividade de redação você faça com sabedoria. Agora você pega seu livro de gramática, certo? Seu livrinho de gramática, que nós vamos conversar um pouquinho sobre sinais de pontuação. Abra seu livro na página 93. Página 93, certo? E vamos trabalhar hoje sinais de pontuação, que já havíamos começado esse trabalho nos tipos de frase. Então, vou falar dos 2 pontos, do travessão, da vírgula, ponto e vírgula, parêntese e aspas. Bem, vamos falar de 2 pontos. Pontinho em cima, pontinho embaixo. Para que os 2 pontos? Ele é usado para indicar que alguém vai falar. Vou dar um exemplo. O guarda de trânsito chega e diz, 2 pontos. Está dizendo que alguém vai falar. Ele é usado também para enumerar. Por exemplo, na cesta há muitas frutas. 2 pontos. Quais são essas frutas? Banana, maçã, laranja e mamão. Então, antes de citar as frutas, ele dá a citação de enumeração. Travessão, ele é usado antes da fala de alguém, bem antes. Por exemplo, aí na frase, a senhora não viu a placa de proibido estacionar? Então, alguém falou. Se alguém falou, tem um travessão antes dessa fala. O travessão também é usado para separar a fala do personagem da fala do narrador. Por exemplo, o personagem diz assim, bom dia! E o narrador diz ao porteiro, né? Então, bom dia. Então, o narrador, quando ele fala diz ao porteiro, quem está falando é uma outra pessoa, esse é o narrador. Então, para separar a fala do personagem do narrador, ele usa um travessão bem no meio da frase. Vírgula indica uma pequena pausa usada nas datas, usada nos endereços, usada nas palavras repetidas, nas sequências e na separação do nome que chamamos. Vou dar um exemplo. Em data, Salvador, 19 de abril de 2012. Nos endereços, Avenida Principal, 201 é o número, Jardim Paraíso é o bairro, Nas palavras repetidas, o telefone tocou, tocou, tocou. Nas sequências, o jogador correu, chutou e fez o gol. Detalhe, onde tem o i para finalizar a frase, você não usa mais vírgula. Na separação do nome que chamamos, exemplo, Rodrigo, fecha a porta. Né? Joãozinho, passe direto. Ponto e vírgula indica uma pausa maior que a da vírgula. Exemplo, Lucas mora no sítio. Luiz, na cidade. Então, Luiz é o nome do sítio que fica na cidade, né? Bem, parêntese, usado para separar uma palavra ou um grupo de palavras na frase, a fim de chamar a atenção e dar uma explicação. Quando ele diz Santos Dumont, o inventor do avião, é brasileiro, ele explica quem é Santos Dumont, entre parênteses. Aspas, usado para destacar palavras ou frases no texto, citar uma frase de alguém, indicar a fala ou pensamento de alguém, ok? Então, vamos agora para a prática. Como já falei, redação, página 48 e 49 já orientei, agora na sua gramática, página 92, 94 e 95. Você vai desenvolver as atividades corretamente, certo? Das páginas 92, 94 e 95. Na página 92, você vai ler, vai observar o texto e os sinais destacados que nele contém. Depois, na alternativa A, você vai ligar o nome ao sinal. Letra B. Depois você vai escrever quais sinais de pontuação que não apareceram no texto.
Você vai escrever e no quadrinho você vai botar o exemplo do sinal. Na página 94, você tem aí um cartão sem pontuação. Então, você com certeza vai notar que é difícil entender um texto sem pontuação. Letra B, você tem frases iguais com sentidos diferentes. Por que os sentidos, a entonação está diferente? Por conta da pontuação. Então, você vai ler o texto dos cartões a seguir, você vai circular os sinais de pontuação. Depois, de acordo com a pontuação, você vai escrever quem vai receber a rosa. Então, vamos prestar atenção nisso aí? A tia vai dar essa dica. Bem, envio esta rosa para Lucas? Não, para Bruno. Jamais para Rosana. Então, bem aí, para quem ele vai enviar esse cartão? Próximo, essa rosa. Envio esta rosa para Luísa, não para Bruno, jamais para Rosana. Então, para quem ele vai mandar essa rosa? Com esse cartãozinho. Outro, envio esta rosa para Luísa? Não, para Bruno? Jamais para Rosana. Então, Rosana é a pessoa que recebe por último a rosa, o cartão. E na letra C, as frases dos cartões são formadas pelas mesmas palavras. Elas são formadas por palavras diferentes. Tem o mesmo sinal de pontuação ou tem sinal de pontuação diferente? Página 95, última página, você vai ler em voz alta as frases dos cartões, exercício anterior, obedecendo a pontuação e vai responder, marcando o X. São duas alternativas certas, viu? Muda a entonação da frase, não muda a entonação da frase, muda o significado da frase, não muda o significado da frase. 3, coloque as vírgulas adequadamente. Você tem a alternativa A, B, C, D e E. Coloque a vírgula em cada uma das frases. Depois você vai relacionar cada uma das alternativas com as funções delas, certo? Então, até a terceira questão, essa atividade. Meus amores, mais uma vez, foi um prazer enorme, enorme estar direcionando você, estar lhe orientando. Então, eu espero que amanhã possamos estar juntos novamente. Se Deus quiser, um beijo grande e fique bem.